Povo de Deus, o Senhor teu Deus fará surgir do meio de ti, dos teus irmãos, um profeta. A ele deverás escutar. Assim dizia a leitura do Deuteronômio, que foi proclamada. Amigos e amigas, neste quarto domingo do tempo comum, vemos falar na primeira leitura sobre a profecia. Profeta, na tradição bíblica, é o porta-voz do Senhor. É aquele ou aquela que comunica a divina palavra. É aquele que tem a difícil missão de proclamar e denunciar, de plantar e arrancar, de construir e destruir, como nos falam as próprias Escrituras. Sim, o profeta, antes de tudo, é o que anuncia a palavra do Divino Mestre, que proclama as maravilhas do Altíssimo Deus. O profeta é aquele que se comove diante da beleza da criação. Mas o profeta também tem a difícil missão de denunciar. O profeta, sendo mulher, a profetisa, denuncia todo o sistema de corrupção, tudo aquilo que contraria os valores do Evangelho, tudo aquilo que é sinal de morte e destruição. Diante desta situação, o profeta levanta a sua voz e denuncia. Ai de vós, assim dizia Jesus, muitas vezes, quando denunciava alguma situação. Ai de vós, hipócritas, porque abris, fechais o reino de Deus para aqueles que vos escutam. Por isso que o profeta, o próprio Jesus diz, normalmente não é muito bem quisto em sua terra. Isto é, porque ele justamente toca naquilo que é sensível e que muitas vezes está escondido, mas ele coloca à vista de todos. E por isso muitas vezes sofre perseguições, enfrenta até a morte. A missão profética, todos nós recebemos no nosso batismo. Recordemos que a teologia, a doutrina da igreja nos diz que todo batizado é sacerdote, profeta e rei. Portanto, nós todos participamos da realeza, porque somos filhos de Deus. E Deus é o grande rei de todo o universo. Portanto, todos somos da realeza, no sentido espiritual. Todos nós somos sacerdotes, porque nos unimos ao perfeito sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. E todos podemos oferecer a Deus um culto de louvor. Mas também nós todos somos profetas, profetisas. Proclamamos, e é também nossa missão, anunciar e denunciar. Portanto, é missão de todos nós praticarmos a profecia. Mas, evidentemente, que sempre nós temos nossos dons. Tem pessoas que têm em si um dom mais especial da profecia. Isto é, tem pessoas que têm esta sensibilidade, esta delicadeza para anunciar e ao mesmo tempo denunciar. Me recordo, por exemplo, Dom Helder Câmara, no Brasil. Ele tinha uma facilidade imensa de comunicação, de transmitir a palavra do Evangelho, mas ao mesmo tempo tocava sempre naquelas feridas, nas chagas da humanidade, nas injustiças, na pobreza, na corrupção, na falta de distribuição de renda. E aquilo também incomodava bastante, porque justamente era no período da ditadura militar, e então ele tocava em temas que eram melindrosos. Mas ele tinha este dom, podemos dizer, da profecia.
Diz o Senhor no livro do Deuteronômio: farei surgir um profeta, porei em sua boca as minhas palavras. Porei em minha boca as minhas palavras. Isto é, o profeta não é comunicador de sua própria vontade. Quem anuncia a palavra de Deus deve anunciá-la com total fidelidade, sem envolvê-la em ideologias. E o Senhor diz: ai do profeta, no final da leitura, esta advertência: ai daquele que disser em meu nome o que eu não mandei profetizar. Ai daquele que se desviar do caminho, certamente morrerá. Então devemos ter total fidelidade, isto é, devemos ver sempre se a palavra do profeta está em sintonia com a tradição da igreja, com o anúncio das Sagradas Escrituras. Se destoar da tradição, podemos perceber, evidentemente, que não se trata de uma verdadeira profecia. No Santo Evangelho segundo Marcos, Jesus, que é o profeta por excelência, mas muito mais que profeta, ele está hoje anunciando o Evangelho, peregrinando por muitos lugares, e hoje ele chega a um lugar chamado Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele se dirige até a sinagoga da comunidade. Creio que todos sabem que em Israel só existia um único templo, era o Templo de Jerusalém. Como em cada paróquia só existe uma igreja matriz. As outras todas são comunidades, capelas. Assim também no Antigo Testamento, só existia um único templo que era em Jerusalém, no Monte Sião. Mas cada comunidade tinha a sua sinagoga, como se fosse a nossa capela. Ali a comunidade se reunia, cantava, louvava e especialmente lia a Torá. A Torá, sabemos que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e também cantavam salmos, escutavam os profetas. Portanto, Jesus, como um bom judeu, sendo dia de sábado, se dirige à sinagoga e ali ensina. E todo mundo está encantado com os ensinamentos de Jesus. Quanta beleza tinha no seu falar, quanta sensibilidade. Estava todo mundo assim, boquiaberto. Como aquele homem transmitia tanta vida, tanta esperança, como suas palavras eram cheias de amor. E as pessoas comentavam no meio da assembleia: ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os mestres da lei. Isto é, Jesus falava de uma forma diferente, que tocava o mais íntimo do coração de cada pessoa. Ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Diziam que Jesus falava como quem tem autoridade. Não é autoridade no sentido de mandar, de impor, mas autoridade é no sentido da coerência de vida. Isto é, Jesus não ensinava algo que ele próprio não fosse o primeiro a praticar. Não existia uma dicotomia, isto é, um abismo entre a palavra e a vida de Jesus, como muitas vezes existiu nos mestres da lei. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer, se referindo aos ensinamentos dos mestres daquele tempo: escutem e façam o que eles dizem, porque eles ensinam perfeitamente a verdade. Mas não façam o que eles fazem, porque eles ensinam, mas não vivem aquilo que pronunciam. Isto é, não são capazes de levantar com um só dedo o peso que colocam na vida dos seus irmãos. Então, daí vem a coerência, a admiração que todos tinham de Jesus. Algo interessante nesse dia é que no meio daquele povo tinha um homem possuído por um espírito maligno. E o mal, evidentemente, não suporta o bem. O espírito do mal se inquieta quando Jesus entra na sinagoga. E ele começa a murmurar. Isto é, aquele homem estava possuído pelo demônio. Viestes aqui para nos atormentar?
pergunta o espírito do mal: eu sei quem tu és o Santo Filho de Deus. Então até o demônio reconhece quem é Jesus. De fato, o demônio sabe quem é Deus, mas o demônio não segue os passos do Evangelho. O demônio conhece as Sagradas Escrituras. Recordemos que no momento da tentação de Jesus no deserto, o demônio cita passagens dos Salmos para Jesus. Joga-te daqui para baixo e os anjos te ampararão, hão de te amparar para que não tropeces em alguma pedra. É uma passagem da Escritura e o demônio cita para Jesus querendo tentá-lo. Ao que Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Amigos e amigas, então o espírito do mal reconhece, mas Jesus o expulsa, cumprindo aquilo que ele prometeu ao iniciar o seu ministério na sinagoga de Nazaré, sua terra natal, sua cidade onde ele foi criado, melhor dizendo. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, repousa sobre mim. Isso é, Jesus é possuído pelo Espírito Santo. Repouso sobre mim. Enviou-me para anunciar o Evangelho, para libertar os oprimidos, para expulsar os espíritos do mal, para curar os enfermos e proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus liberta, naquele momento, aquele homem possuído pelo demônio. Diz: cala-te e sai dele, é a ordem que Jesus dá. E diz que o espírito sacudiu com violência e imediatamente saiu. E a fama de Jesus crescia cada vez mais. Todo mundo ficou altamente espantado com aquela cena e dizia: ele fala com autoridade. Meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nosso Deus nos ajude para que nós hoje também deixemos-nos cativar pela palavra de Jesus, que continua a ser pronunciada através dos profetas, através da leitura das Sagradas Escrituras. Que hoje também possamos, cheios de encanto, acolher esta boa notícia que liberta e que salva, e que continua expulsando de nosso meio todos os espíritos malignos, isto é, tudo que aquilo quanto nos impede de vivermos uma vida plena. Que Jesus nos liberte hoje de todos os males. Especialmente pedimos que Ele nos liberte do mal desta pandemia que assola a humanidade, dos males da injustiça e de todo o pecado. E assim possamos realmente ser santos e imaculados, como diz São Paulo na segunda leitura. Que, escutando esta divina palavra e acolhendo em nosso coração, sejamos santos de corpo e de espírito, e assim não fechemos o nosso coração à voz de Deus, que continua a nos falar nas Escrituras e através dos santos profetas. Escutemos hoje a voz do Senhor, e nosso coração se abra ao amor do nosso Deus. Assim seja. Amém.